Muito bem, gente. Vamos avançar aqui no nosso estudo do pacote anticrime? Hoje eu queria mencionar com vocês, inicialmente, o problema do roubo majorado pelo emprego de arma. Roubo, crime de roubo, previsto lá pelo artigo 157 do Código Penal. Então aqui vai ter algumas peculiaridades, né? Então assim, na realidade, gente, tudo começou com uma grande burrada que o legislador fez. Isso lá no ano de 2018, né? Porque até então, né, a redação do tipo penal de roubo dizia que quem teria pena maior se tivesse emprego de arma. E a lei não dizia se essa arma teria que ser uma arma de fogo, uma arma branca, né? Então se entendia que praticamente qualquer arma poderia aumentar a pena. Daí tinha aquela discussão lá da arma de brinquedo, se aumentava ou não, súmula, etc, etc. Bom, aí em 18 o legislador falou, vou resolver esse problema. E aí ele pegou, revogou, né, aquele inciso que falava do roubo praticado com emprego de arma e colocou no lugar um outro dizendo apenas arma de fogo. Ou seja, ele deixou de fora a arma branca, né? Então a ideia dele quando fez isso foi aumentar a pena, né? Então a arma de fogo passou a ter uma pena muito maior do que tinha antes, quando era só arma. Só que em compensação a arma branca deixou de aumentar a pena. Ela aumentava e não aumenta mais, né? Porque saiu aqui. E aí, né, como uma boa abolição crimes, teve um outro efeito também perverso, sobre o qual talvez o legislador não tenha pensado, né, que foi a retroatividade. Então essa regra aí, ela retroagiu e beneficiou todo mundo, porque a abolição crimes, lei nova mais benéfica, né, ela sempre vai proteger todo mundo que aparece antes, tá? Bom, aí, o que aconteceu aqui? O pacote anticrime acrescentou o parágrafo 2º, inciso 7, que diz que a pena aumenta também se nós tivermos aqui o emprego de arma branca, tá? Então essa foi a grande novidade que aconteceu aqui. A gente começou a ter a arma branca, né? Também provocando esse aumento de pena. Então hoje tem dois dispositivos diferentes, né? Um de arma branca, outro de arma de fogo, com aumentos também diferentes, né? Então ficou mais proporcional do que o que nós tínhamos anteriormente, né? Que era só o aumento por conta de arma, né? Tanto faz ser arma de fogo ou arma branca, tá? E uma outra regrinha vem aqui no mesmo artigo 157, agora no parágrafo 2º-B, né? Isso foi acrescentado aqui pelo também pacote anticrime, que vai dizer que se a pena for aplicada com arma de fogo de uso restrito ou proibido, então a pena será aplicada em dobro, vai dobrar a pena, tá? Aí entra aquela diferenciação, né, gente? Nós até estudamos no semestre passado, lá no pacote anticrime, não sei se vocês lembram, né? Que dizia isso, que a gente tem aí uma pena, dois tipos de arma, aliás, né? Armas de fogo permitido, armas de fogo restrito, né? Armas de fogo de uso proibido. Então, se for, né, esse tipo de arma restrito aqui ou proibido, então a gente vai ter a pena aplicada em dobro aqui nesse caso, né? E uma última novidadezinha que diz respeito aqui ao crime de roubo é que ele, né, desde que tivemos o pacote anticrime, passou a ser tido como crime hediondo com resultado lesão grave, né? Então, até então era crime hediondo só o latrocínio, né, com resultado morte. Agora o roubo qualificado pelo resultado lesão grave também é hediondo, tá? Avançando mais um pouco, gente, outra mudança importante que tivemos foi no famosíssimo artigo 171 do Código Penal, né, famosíssimo crime de estelionato, que todo mundo conhece. Então o que aconteceu, gente? É o seguinte, antes, né, o crime de estelionato seguia a mesma regra de todos os crimes contra o patrimônio. Ou seja, né, eram crimes de ação penal pública e incondicionada, tirando aquelas exceções lá do artigo 182, né, ex-cônjuge, tio e sobrinho que coabitam, etc, né? E aí, aqui, o pacote anticrime acrescentou um parágrafo 5º no artigo 171, que vai dizer o seguinte, que esse crime em regra é condicionado, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, né? E só vai ser ação penal pública incondicionada nas hipóteses em que eu tenho, né, a vítima sendo administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, nos termos do ECA, né, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade, né, ou incapaz. Isso que mudou. Então, não se sabe muito bem porquê, né? Aqui acabou ficando mais brando, né? Então o estelionato passou a ser um crime em regra de ação penal pública condicionada, né? Vai ser incondicionado só nesses casos aqui que eu falei para vocês.
Para piorar ainda a vida da gente, eles não usam o conceito legal de idoso, né? Porque vocês sabem que nós temos o Estatuto do Idoso, que já traz um conceito de idoso, né? Mas o legislador aqui, por razões que a própria razão desconhece, não resolveu usar esse conceito, né? Então ele fala aqui na idade mesmo, 70 anos, né? E pelo Estatuto do Idoso, muito antes de fazer 70 anos, a pessoa já é idosa, né? Então, portanto, houve aqui essa outra confusão, né? E outra coisa importante, gente, é que aqui, de novo, a gente tem uma lei nova que é penal e é mais benéfica. Então ela retroage. Cuidado, tá? Então todos os crimes de estelionato que aconteceram, né, inclusive os anteriores a 2020, né, anteriores à entrada em vigor do estatuto do pacote anticrime, eles passam a ser crimes de ação penal pública condicionada, tirando essas exceções, tá? Só que cuidado. Se eu tenho uma situação, né, em que a denúncia já foi ofertada, aí eu tenho o ato jurídico perfeito. Então, não precisa mais da representação do ofendido, tá? Então nós temos aí, na realidade, 3 situações possíveis, né? Então, assim, primeiro o crime que aconteceu já durante o ano 2020, né? Então aconteceu em março de 2020. Então, ação penal pública condicionada. Depois você tem o crime, né, que aconteceu em 2019, por exemplo, né, mas que ainda não teve denúncia. Então, esse aí retroage, também passa a ser ação penal pública condicionada. Agora, tem o crime lá de 2019 que já foi denunciado. Aí, você vai ter o ato jurídico perfeito e teremos, portanto, ação penal pública incondicionada, né, porque já foi feita a denúncia, tá? Não é porque a gente anular tudo. Outra mudança importante que tivemos foi no artigo 316 do Código Penal, que fala de concussão, né? Então aqui, gente, não mudou nada no tipo penal, né? Se vocês olharem lá o texto do tipo penal, é exatamente o mesmo. O que mudou foi o preceito secundário, foi a parte onde aparece a pena. Que houve aqui, né, um aumento de pena. E também fruto de uma intervenção meio exagerada, meio sincronizada do legislador, né? Eu sempre falo que o sistema jurídico penal é como um jogo de xadrez, né? Você tem que tomar muito cuidado com as peças que você mexe, porque você mexe uma peça aqui, pode fazer perder a dama lá do outro lado do tabuleiro. E aqui foi isso, né? Então, na realidade, o que aconteceu? A gente tem 2 crimes que são meio parecidos nessa parte do Código Penal, vocês vão lembrar, né? A gente tem o crime de concussão, que seria mais ou menos a extorsão praticada pelo funcionário público, né? E a corrupção passiva, que seria aquela que envolve uma negociação, né? Alguma coisa assim. Então, são 2 situações em que o seu tio, dentista, chama de suborno, chama de pegar propina, só que a concussão é mais grave, né? Porque na concussão existe uma exigência, a pessoa está exigindo que se obtenha algum tipo de vantagem, né? Na outra envolve uma negociação. Muito bem. E era assim, né? A gente tinha penas diferenciadas, tendo em vista essa diferença de gravidade dos 2 delitos. Até que, né, em 2003, a Lei 10.763 resolveu aumentar a pena da corrupção passiva. Afinal, precisamos punir com rigor a corrupção passiva. Só que esqueceu de aumentar a pena da concussão. Então, com isso, o que aconteceu? Uma quebra de sintonia. Então, a gente acabou tendo aí a concussão, que é crime mais grave, com a pena menor do que a corrupção passiva, que é crime menos grave. Então, o pacote anticrime fez o quê? Aumentou a pena da concussão, de modo a deixá-la igual à da corrupção passiva, tá? Então, ficou aqui rigorosamente a mesma coisa, o que também está longe de ser o ideal, né? Porque é crime mais grave, então não deveria ter pena igual, né? Se a ideia é essa, né? É punir o crime mais grave com mais rigor, então aqui também não acertou o legislador, né? Talvez não tenha sido a melhor opção aqui nesse ponto, tá? Depois, temos aqui, gente, algumas modificações que aconteceram na LEP, tá? Na Lei de Execução Penal. A primeira delas diz respeito aqui ao artigo 50, inciso 8 da LEP, que vai dizer o seguinte, né? Esse artigo 50, ele traz para nós, né, um rol de faltas graves, né? Então, um rol de comportamentos inadequados, né, que se o preso tiver, vai ensejar aí todas as consequências de uma falta grave. Ele define quais são as faltas graves, né? E esse artigo, esse inciso 8, que foi acrescentado aqui, ele vai dizer que é uma falta grave o preso se recusar a se submeter ao procedimento de identificação do perfil genético, tá? Então isso seria uma falta grave. Então é isso, gente, é meio que novidade, né? Não sei se vocês já chegaram a estudar isso em algum momento, né? Não se fala muito isso, mas nós temos hoje em dia uma regulamentação, né, que é trazida pela própria LEP,
dizendo que presos que cometem crimes hediondos, violentos, teriam que fazer uma identificação do perfil genético, ou seja, eles seriam obrigados a deixar que recolhesse material genético deles, né, para, a partir daí, fazer um banco de dados, de DNA, sei lá, uma coisa meio lombrosiana, talvez, não sei. Mas seria um banco de dados sigiloso, né, então na realidade é mais para ter um estudo genético, né, não para ficar perseguindo as pessoas por qualquer razão. Mas enfim, temos até entendimento, gente, de que isso seria inconstitucional, né, porque ninguém, né, nem o preso, nem qualquer outra pessoa, seria obrigada a fornecer material genético para qualquer finalidade. Tá? Então tem discussões a esse respeito. Agora, o que a lei diz é isso, né, que se o preso se recusar a fazer esse procedimento, isso seria uma falta grave. O que, como eu disse, vai ser discutível, porque a pessoa não é obrigada a fazer, né? Então não teria muito sentido você entender que há uma falta grave se o sujeito se recusa a fazer uma coisa que ele não é obrigado a fazer. Enfim. Outra coisa que está na LEP e que mudou bastante, RDD, né? Regime Disciplinar Diferenciado, está no artigo 52 da LEP. Então, gente, isso aí, ao contrário do que o nome pode sugerir, não é bem um regime de cumprimento de pena, né? Porque regime nós temos aqueles três que vocês já conhecem, o fechado, o semiaberto e o aberto. O RDD é uma sanção, é um castigo para o preso que é um mau menino, né? Um castigo para o preso que não se comporta adequadamente, tá? Então aqui tivemos várias mudanças, né, que servem para infernizar bastante a nossa vida. Porque são mudanças que são para pior, aí você vai ter aquela discussão, né, o professor Mirabete mesmo vai dizer que isso aqui é lei penal, né, então portanto ela não pode retroagir, né, então você vai ter durante algum tempo os dois sistemas coexistindo, né, vai ter o sistema antigo, revogado, que ainda vai valer para os crimes aí daquela época, né, e um sistema novo, que vale a partir de 2020. Então, o que mudou, né, basicamente? Fazendo um rápido resumo, depois eu pego e faço aqui um estudo mais minucioso do Instituto. Quanto tempo que o cara pode ficar em RDD? Então, até 2020 era o máximo de 360 dias, tá? Hoje, 2 anos. Então ficou o dobro do tempo, né, praticamente, tá? Depois, pela regra velha, era no máximo 360 dias, né, quase um ano, e podia ser repetido o RDD até 1/6 da pena. Então, podia colocar o preso em RDD de novo depois? Poderia, desde que houvesse o motivo, é claro. Mas, ao todo, ele não poderia ficar em RDD mais do que 1/6 da pena, tá? Hoje em dia, não fala mais isso. Então, a rigor, né, o preso pode ficar aí, né, 90%, 95% da pena em RDD, desde que exista motivo. Então ele fica 2 anos, apronta outro, fica outros 2 anos, apronta outro, mais 2 anos, e assim por diante, e acaba não saindo do RDD nunca, né? Então, isso vai ser possível, tá? Isso pode acontecer aqui sem problema nenhum. Aí o RDD é em cela individual, que não pode ser cruel, né? A gente até sabe que muitas vezes essas celas do castigo são meio malvadas, né? São lugares escuros, fedidos, com bicho, mas a rigor não poderia, né? É uma cela individual que atende aos padrões de segurança, isso que diz a lei pelo menos, né? Depois antes falava, né, que eram visitas semanais de 2 horas no máximo, de 2 pessoas, sem contar as crianças. Agora elas passaram a ser quinzenais e só fala em 2 pessoas, não fala mais nada de criança, se conta ou não conta, tá? Depois, 2 horas de banho de sol por dia, isso continua, né? Os outros presos ficam bem mais tempo no banho de sol, né? Normalmente eles saem do banho de sol após o café da manhã, né? Fica até a hora do almoço, depois do almoço sai e fica de novo até a hora do jantar, e depois não sai mais, né? Então, o banho de sol bem mais curto, 2 horas, e agora o pacote anticrime acrescentou aqui que o banho de sol é para grupos de até 4 presos que não sejam do mesmo grupo criminoso, tá? É isso. Hipóteses, né? Então quem que vai ser colocado no RDD? Primeiro, quando eu tenho prática de crime doloso que ocasione subversão da ordem ou disciplina interna, tá? Então o preso comete algum crime doloso dentro do presídio, né? E isso acaba causando lá um problema interno, acaba causando uma perturbação. Meio vago, né? Não explica muito bem o que é isso, mas é a hipótese que a lei diz. Depois, alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento prisional ou sociedade. Também um pouco subjetivo. E o terceiro, que é o que vai interessar mais para nós. Os outros 2 existiam e continuam existindo, né? O terceiro que vai ter mudança. Vai falar, fundadas suspeitas de participação em organização criminosa, quadrilha ou bando, tá? Então, gente, quadrilha ou bando, vocês sabem, né, que nem existe mais. O artigo 288 do Código Penal foi modificado, né? Então, hoje em dia, né, a redação aqui ela ficou
muito mais atualizada, né? Então, o que diz aqui no inciso 2 hoje em dia? Ele vai falar assim, ó, sobre quais recaem fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Eles atualizaram, né? Modificaram aqui essa questão, tá? Bom, aí temos aqui algumas outras coisas que mudaram, que eu vou mencionar en passant para vocês, né? Então, a gente tem assim algumas normas de segurança no que diz respeito às visitas, né? Então, muitas vezes sem contato físico, correspondência que pode ser lida, né? Então, isso é uma coisa que sempre aconteceu nos presídios, né? Agora tem base legal para que isso aconteça. Algumas normas sobre questões que vão para presídios federais, né? E sempre trazendo uma punição mais rigorosa, né? Para as pessoas que estão envolvidas com alguma organização criminosa, né? Então, o pacote anticrime tem sempre um pano de fundo muito forte, né? Muito claro aqui, de preocupação com o crime organizado, né? Então isso vai aparecer aqui também, tá? Então assim, em suma, né, são essas as modificações que aconteceram, ficou muito mais rigoroso, né? Muito mais difícil o regime disciplinar diferenciado, foi essa a ideia do legislador, né? No material, coloquei para vocês um resuminho e coloquei para vocês também como que está a lei, né? É coisa de fácil acesso, vocês conseguem lá pelo site do Planalto ter acesso a isso, mas para facilitar já está aí no esquema, tá bom? É isso, gente. Agradeço demais a atenção de vocês. Até a próxima.